Opa, galera, olha, gostar? Gostou? Se gostar, se inscreva, compartilha. Vamos aqui. Tem outros vídeos que eu trato de números, conjunto dos números reais, só para lembrar então, ó. Um número natural é aqueles contados a partir da natureza, ou seja, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Esses mesmos valores, tirando o zero à esquerda e negativos, mas são inteiros, são simétricos, né? Numa reta real são simétricos, inteiros, pertencem ao conjunto dos números inteiros, então são os naturais mais os negativos, tá? Inteiros. Esse conjunto inteiro, que tem os naturais contidos, é faz parte lá o conjunto dos números racionais, né? Um número racional quando pode ser colocado em forma de fração ou que já esteja em forma de fração, isso é um número racional, tá? Todo número racional é um número real e além disso, esses reais são compostos, né, os valores reais são compostos pelos números irracionais. Irracionais são aqueles números, né, que, por exemplo, um número que não é quadrado perfeito e eu quero tirar a raiz, vai ser um número irracional. Como assim quadrado perfeito era, por exemplo, 4 é um número quadrado perfeito. Por quê? Porque a raiz de quadrada de 4 é 2. 2 ao quadrado é 4. Né? 100 é um quadrado perfeito. Por que era? Porque raiz quadrada de 100 é 10. 10 elevado a 2, que está aqui, que é o índice, vai dar 100. Agora, se eu tiver lá, por exemplo, raiz quadrada de 8, tem algum número que elevado ao quadrado dá 8? Não. Então, isso aqui é um número irracional. Como é a raiz quadrada de 5, como é a raiz quadrada de 7 e assim por diante. Não é um quadrado perfeito? A raiz quadrada desses valores são todos números irracionais, certo? E aí a gente trabalha no conjunto dos números reais, né? Tem um conjunto dos números complexos, né? Mas a gente trabalha no conjunto dos números reais na maioria das vezes, tá bom? Principalmente aí, maior parte do ensino médio, fundamental e médio, claro, e depois vai lá para o ensino superior, quem vai fazer a área que tem exatas, tá ok? Transforme as dízimas periódicas em fração. Ó, dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Toda dízima periódica é um número racional. Por quê? Porque dá para a gente colocar em forma de fração ou um decimal exato e assim por diante. E quando que eu tenho uma dízima periódica? Quando eu tenho assim uma situação como esta, por exemplo, da letra do primeiro, do item 1. Logo depois da vírgula, ou depois de algum algarismo ou mais, e vai ter um algarismo ou dois ou três que vão se repetir. Então, nesse caso, 6, 6, 6. Neste caso, isso aqui é uma dízima periódica de período 6. E como é que se resolve? Como é que se transforma isso aqui em fração ou no decimal exato, sei lá? A gente pega cada elemento do período e copia. Neste caso, só tem período depois da vírgula. Portanto, é só o 6. E divide por 9, representando cada elemento, cada algarismo do período. Como no período só tem o 6, só tem um elemento no período, um algarismo no período, então só vai ter o 6. E embaixo a gente vai ter o 9 representando esse único algarismo do período. E aí simplificação. Perfeito? Aqui, por exemplo, né, deixa eu mudar de cor para ficar mais legal isso aqui, vai. Aqui, por exemplo, por 3 dá, que é 2, e aqui por 3 dá 3. Então, o resultado disto daqui é 2 sobre 3. Ó, a gente conseguiu, tá, pegar este valor aqui, que é uma dízima periódica, aplicar uma geratriz e transformar numa fração. E todo número racional é representado em forma de fração. Quer dizer, todo número que está representado, ou eu posso jogar em forma de fração, é um número racional. Claro que os inteiros também são racionais, porque são representados aqui por inteiros, os decimais exatos são racionais. Certo? Então, esse caso é um macete para aplicar geratriz num número, numa dízima. Tem outra maneira de fazer, mas essa é a maneira mais simples e dá para trabalhar. Tá certo? Vamos agora para o próximo. Olha o que eu tenho aqui no próximo. Você falou que é período aquilo depois da vírgula se repete. É verdade, ó.
Depois da vírgula aqui, quem é que está repetindo? 14, 14, 14. Isso é uma dízima periódica. Mas ele tem uma parte inteira, que não é zero e não é dízima periódica. Então, essa dízima periódica tem período 14. Depois da vírgula, acontece exatamente o período. E tem um inteiro aqui que a gente vai trabalhar nesse caso. Mas por que aqui você não vai fazer a mesma coisa que você fez aqui? Porque aqui é zero, então não vai trabalhar com esse zero em momento nenhum aqui, tá? Agora aqui tem o 3, tem uma parte inteira. Então o que a gente faz? Pega tudo que está aqui até o algarismo da dízima periódica, ou seja, do jeito que está aqui sem a vírgula, tá? Depois que você fez essa anotação, não você vai direto e tira aquilo que não é período. Quem que não é período? Essa parte inteira. Essa parte inteira aqui não é período. Então a gente vai subtrair sobre um 9 para cada algarismo do período. No período aqui não tem dois algarismos, são dois algarismos, então vai representar aqui por dois 9. E essa parte inteira vai representar aqui embaixo? Não, a parte inteira nunca terá representação aqui. Tá certo? A gente vai ver depois, por exemplo, aqui que não tem, tá? E tem a parte aqui que não é inteira e não é dízima. Tá bom? Então, neste caso aqui, pega tudo que você tem aqui sem a vírgula, menos a parte que não é período. Subtrai a parte que não é período e um 9 para cada algarismo do período. Tem dois algarismos, dois 9. Faz essa diferença e isso aqui vai dar 311 sobre 99. E esse número não dá para simplificar, não tem simplificação, tá bom? Se não tem simplificação, portanto, este é o resultado, tá? Como lá em cima foi 2/3, aqui é o resultado. Aqui está em forma de fração, portanto, é um número racional. Toda dízima periódica eu posso trabalhar a geratriz, transformar numa fração ou num número inteiro, sei lá, vai que aconteça mais, ou também um número decimal exato. Tá certo? Vamos agora para este. Aqui novamente, eu tenho aqui 1,6. Aqui o período é 6. Só tem um algarismo no período e logo depois da vírgula. Então, como é que eu faço a geratriz? Olha, vai copiar tudo que está aqui, do jeito que está aqui sem a vírgula, menos o que não é período, que nesse caso é a parte inteira, e vai colocar aqui embaixo um algarismo 9, que representa o algarismo do período. Tá certo? Ok? É isso que será feito. Mesma coisa que nós fizemos lá em cima. E isto aqui vai ser igual. 16 menos 1 é 15 sobre 9. Agora aqui dá para simplificação. Né? Dá para fazer simplificação, o que a gente vai fazer. Então, se eu dividir aqui por 3, que dá por 3 é 5, e aqui por 3 dá 3, certo? Então dá para simplificar e tem que simplificar. Então este caso aqui é 5 sobre 3. Olha lá, transformamos numa fração. Por ser dízima periódica, ele já é um número racional e mostramos até que porque nós conseguimos colocar em forma de fração. Tá, ok? Vamos para o nosso último, e o nosso último vamos fazer com a cor vermelhão. Vamos lá, agora nós temos uma parte inteira que não é período, que é diferente de zero, então não é período, e uma parte aqui depois da vírgula que também não é período. E o período aqui é o 3, que é o que se repete. Então você vai ter aqui 1,13, no caso aqui o período é só o 3. E aí o que você faz, Você faz o seguinte, você vai pegar novamente tudo do jeito que está aqui. Então vai pegar o 113, tudo do jeito que está aqui sem vírgula, e vai subtrair 11, o que não é período. Você vai subtrair o que não é período. A mesma coisa você fez aqui, ó, subtrair o que não é período, subtrair o que não é período. Tá? Que não é período é a parte inteira e esse 1 que não é período. Sobre aí eu vou pegar 9, que representa aqui o algarismo no período, só tem um algarismo, só que neste caso, diferente desse terceiro, aqui tem um algarismo que não é período, está depois da vírgula. Se tiver algarismo depois da vírgula que não é período, você vai representar aqui por 0. Perfeito? Ok?
O 9 para representar o algarismo do período, só tem um algarismo, portanto é um 9, tá certo? E um 0 que vai representar esse carinha aqui que não é período. O inteiro não, ó. Como aqui também não está representado, aqui o 3 não foi representado aqui. É só quando está depois da vírgula e não é período. Aí você faz essa continha aqui, você vai tirar, fazer esta diferença, o que vai dar 102, né? Essa diferença dá 102 sobre 90, certo? E isso aqui vai dar igual a alguém, e dá para simplificar ali pelo menos por 3, dá, né? Sim, pelo menos por 3, ó. 1 mais 2 é 3. Como é que o número é divisível por 3? Como que eu sei? Eu somos algarismo, ó. 1 mais 2 é 3. 3 divide 3. Então, esse número divide 3. Como, claro, aqui o 90 divide 3. Ó. O 90 dividido por 3 vai dar 30, concorda? Por quê? Porque 9 por 3 é 3, e aqui eu só coloquei o zero, dá 30. E quanto dá esse cara dividido por 3? Vai dar 34. Faz a continha aí do lado, né? Se você tem dificuldade, vai dar 34. Tá certo? Senão você pode falar, ó, 30 vai dar 90, então vai sobrar 12. 12 por 3 é 4. Aí você faz do seu jeito. Então, este resultado aqui, para finalizar o exercício, ficou, na verdade, ainda não ficou, né? Porque a gente tem aqui, ó, 34 sobre 30, que ainda podemos dividir por alguém, tá? Ainda podemos dividir e vamos fazer isso. Aqui por 2, ó, porque dá por 2 dá 17, e aqui por 2 dá 15, tá certo? Mas já poderia ter feito algo aqui que já daria o resultado 17 sobre 15? Sim, poderia. Mas às vezes você demora mais para achar isso, né? Seria por 9? Não, não seria por 9. Tá? Não daria para dividir por 9. Tem que ser um outro valor. Fatalmente poderia ser 6, né? Alguma coisa assim, tá? Então aqui é 15. Olha lá, transformamos em fração, que é um número racional. Então, transformar uma dízima periódica em uma fração, ou que seja um decimal exato, sei lá, depende do que eu tenho, isso acontece, nós já fizemos isso, é fazer um processo da geratriz. Eu prefiro fazer do jeito que foi feito aqui, e você terá o resultado mais rápido. Tá? Vamos fazer mais um, supondo, ó, vamos fazer mais um, deixa a gente melhorar aí, olha só, supondo que eu tivesse, sei lá, vou inventar, tá bom? 2,31 45, 45, 45, olha só. Então, neste caso aqui, quem é o período? O período é o 45, ó. O período é 45, tá certo? E como é que se resolve? Vamos fazer aqui embaixo. Eu vou pegar tudo que está aqui até o período. Ó, tudo que está aqui até o período. Tudo. Então, 2, 3, 1, 4, 5. Menos quem? O que não é período, que é o 2, 3, 1. Menos 2, 3, 1, que não é período. Lembra? Eu subtraí o 3 aqui, que não é período. Aqui eu subtraí 1, que não é período. Aqui foi o 11, que são esses dois valores antes, né? Tá certo? Do período, né? Isso aqui vai ficar sobre quem era? Bom, lembre-se, é um 9 para cada algarismo do período. Aqui são dois algarismos no período. E um zero para cada algarismo da parte não periódica que está depois da vírgula. Antes da vírgula não mexe. Lembra aqui, ó, o 3 não foi representado aqui. O 1 não teve representação zero aqui. Esse 1 também não. Esse zero que aparece aqui é desse 1 que está depois da vírgula. Então aqui dois zeros, porque depois da vírgula tem dois algarismos aqui que não são dízimas, quer dizer, não é período. Aí você faz essa continha aqui, tá bom? Eu não vou nem ficar fazendo, aí você faz essa continha aqui e vai te dar um valor, ok? É assim que faz a, a geratriz, usando, né, o mais rápido, o mais ligeiro possível, um trabalho, né, mais rápido. Tem outra maneira? Tem, mas eu nem vou fazer de outra maneira. Então, por exemplo, vamos fazer mais um aqui. Se eu tivesse 0,21 e aqui vai ficar 31. Poderia ser com 3 algarismos? Poderia ser. Eu vou deixar somente com este, tá certo?
Ok? Isso é período. Por falar em período, você esqueceu de colocar reticências lá em cima, né, Aqui a representação é de dízima. Ok? Então eu deixasse dessa maneira. Isso vai ser igual. Aí vamos fazer de outra cor? Vá. Isso vai ser igual. Bom, quem é o período? O período é o 31. Isto é período. Certo? Aqui não é período e não tem parte inteira, que é diferente de zero, aqui né, não tem. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar tudo do jeito que está aí, 2, 1, 3, 1, ou seja, tudo até o período, o último algarismo do período. Vou subtrair o que não é período, lembra? Aqui no caso vai ser 21. Não tem, aqui inteiro é zero, não vai, né? Não vai ter zero aqui na parada, né? Zero vírgula, não tem valor nenhum aqui. Sobre, aí você vai pegar aqui 2,9, que representa cada algarismo do período, que tem dois, então representa 2,9, e aqui tem a parte não periódica depois da vírgula, que você vai representar por zero. Tá certo? Ok? E aí você faz a conta. Perfeito? Você vai descobrir quem é esse valor. Tá ok? Então aquele abraço e sucesso nos estudos, concursos, vestibulares.